Oi, buchudinhas, gravidinhas, tentantes, mamães e papais desse mundão de meu Deus. Tudo bem? Quem tá afim de falar, de conhecer, de discutir um pouco mais sobre o uso da chupeta? Então fica comigo até o final desse vídeo. Mãe! Para quem não me conhece, eu me chamo Leila, estou há mais ou menos 20 anos envolvida nesse universo materno-infantil, seja como mãe de 3, mais um anjinho no céu, seja como fisioterapeuta preparando para o parto, acompanhando o puerpério, seja como consultora em amamentação, professora universitária ou fazendo pesquisa de mestrado nesse tema da amamentação. E nesse tempo todo em que eu trabalho com esse universo, em que eu acompanho bebês, eu tenho ouvido muitas dúvidas e tenho encontrado muitas dificuldades no dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para começar, eu não estou aqui para julgar você, para condenar quem usa a chupeta. Eu tentei usar a chupeta já. O que eu quero, o meu objetivo é esclarecer você sobre o que é real e o que pode acontecer com o uso da chupeta. E a partir desses esclarecimentos, vocês, enquanto família, vão decidir, vão escolher conscientemente se querem ou não oferecer a chupeta para os seus bebês, certo? Primeira questão, é muito comum eu chegar até uma família visitando um bebê e escutar assim: Leila, se o bebê não usa a chupeta, ele fica o tempo inteiro no peito, ou então pior, vai chupar o dedo. Gente, dos meus 3 bebês, o Gael chupou o dedo. Nossa, foi uma aventura tirar. Não tem alterações ortodônticas por causa disso. O Theo e a Cleo não chuparam dedo, não chuparam chupeta. O Theo vai precisar usar aparelho. Compartilhe o vídeo da minha mãe. Então, assim, a sucção é uma necessidade fisiológica. Todo bebê suga. Suga por reflexo. Faz aquele movimento da cabecinha por reflexo. É muito comum o bebê todo empacotado, um pedacinho do tecido encostar no rosto e ele vira no reflexo de busca. Então, não significa que ele precise necessariamente sugar naquele momento. É uma reação. E é através da sucção que ele se comunica. E é nesse momento de amamentação, de encostar na mamãe, que ele mantém o vínculo, que ele estabelece o vínculo. Então essa sucção, ela não é necessariamente nutritiva. Não é porque o bebê está com fome, mas porque o bebê usa a sucção para estar perto da mãe. É na sucção que ele vai sentir o cheirinho, ouvir o coração batendo e também estimular a produção de leite. Isso acontece, isso é comprovado, certo? Além de tudo isso, essa sucção cria o momento do vínculo, prepara a mãe e o bebê para esse encontro que vai ser para sempre. A gente brinca muito que é assim, você não chega num ponto de ônibus, olha para a pessoa do lado e faz oi, conta a vida e sabe tudo que ela gosta. Você precisa conversar, precisa do dia a dia. A sucção, esse encontro do bebê com você estabelece esse vínculo. Quando você oferece a chupeta para o bebê, ele vai ter menos tempo com você. E esse vínculo já não é o mesmo. Segunda questão importante, é pela boca que o bebê explora o mundo à sua volta. Quando nós damos a chupeta para o bebê, ele já não tem mais esse contato direto. Primeira coisa que o bebê faz é trazer a mãozinha à boca. Depois ele traz o pé, depois ele traz tudo que está à volta. Se ele está com a chupeta, ele já não traz a boca como antes. Ele traz a chupeta. E aí traz outras consequências. É muito comum também o bebê que usa a chupeta apresentar um número maior de diarreias, febres sem motivação aparente, que às vezes está associada ao que a chupeta trouxe de contaminação, o que a chupeta trouxe de estar escondido. É mais difícil. Então não só a chupeta, mas os bicos artificiais em geral. Eles interferem nesse processo de sucção não nutritiva, mas de formação de vínculo, primeiro. Eles interferem na forma como o bebê tem contato com o mundo, na forma como ele explora o mundo. Outra coisa que é muito comum, o aparecimento de diarreia e de febre sem motivação em bebês que usam a chupeta. Ah, Leila, bebês que não usam chupeta nunca vão ter? Podem ter, sim, mas aí é outro assunto. Uma outra questão muito comum também, durante a sucção da chupeta, é mais fácil que o bebê engula ar. Engolindo ar, nesse trato gastrointestinal ainda não tão maduro, é mais comum que o bebê tenha cólicas. A gente costuma dizer, não, dê a chupeta porque ele estava com cólica para diminuir. Não, amada, o uso da chupeta vai facilitar o acúmulo de gás, de ar na barriguinha e, consequentemente, piorar a cólica, certo?
Depois é importante dizer que o uso da chupeta contínuo, também das mamadeiras, eles comprometem o desenvolvimento dos ossos, da musculatura, consequentemente da fala, da mastigação e da deglutição do bebê. Eu já acompanhei casos de crianças de parto gemelar que precisaram usar fórmula como complemento e que nesse uso de fórmula desenvolveram o hábito da mamadeira. Mamadeira e chupeta, resistiram muito mais o contato com os alimentos mais sólidos, então eles continuaram nos pastosos e nos líquidos por muito mais tempo e, consequentemente, precisaram da fono para desenvolver fala, porque tiveram um atraso na fala, tiveram comprometimento de musculatura. Isso é real, isso é comprovado. A chupeta atrapalha ossatura, musculatura, fala, deglutição, respiração, certo? Além disso, gente, e por causa de tudo isso, pode haver uma alteração na dentição. E aí, muita calma nessa hora. As pesquisas indicam que há essa alteração. Mas nós temos bebês que não usaram chupeta e também tem alteração na dentição. O Theo é um desses. Nunca chupou bico artificial nenhum, nunca usou mamadeira, nada disso. Mas tem uma alteração, sim. O Gael que chupou o dedo não tem alteração nenhuma. Então, é um risco, mas não é também 100% de certeza. É só importante que você saiba disso. Além disso, outra confusão constante muito comum. Ah, Leila, eu dei a chupeta para ele dormir melhor. Gente, quando o bebê acostuma a adormecer com a chupeta na boca, e depois que ele entra na fase de sono mais profundo e apresenta um relaxamento maior da musculatura, essa chupeta tende a cair. Quando ela cai, o que é que acontece? O bebê desperta chorando assustado, porque o consolo dele, não é à toa que lá no Nordeste a gente chama de chupeta de consolo, o consolo dele caiu. E agora, como é que vai fazer? Lá vem a mãe desesperada no meio do escuro encontrar a chupeta. Nós temos muitas dicas para melhorar o sono do bebê e decididamente a chupeta não é uma dessas dicas, certo? E aí, continuando. Todo mundo quer um bebê gordinho, super bem nutrido, não é verdade? A chupeta atrapalha esse ganho de peso. Leila do céu, por que atrapalha? Primeiro, a sucção é um trabalho muscular. Isso produz gasto energético. Ok, é como se eu estivesse malhando o dia inteiro enquanto eu estou chupando. E, muito rotineiramente, o bebê está na sucção da chupeta e passa pelo período de fome sugando a chupeta. Sugando borracha, amiga. Ou seja, o número de vezes que o seu bebê vai mamar é muito menor quando ele usa chupeta. E aí ele teve um aumento do gasto energético com uma diminuição da quantidade de mamadas. Ou seja, ele vai ter um ganho de peso comprometido por causa da chupeta. E aí, por último, o que é que eu trago, que é pesquisa e que é sério, sim, já vivi muitas experiências assim. A confusão de bicos. A forma como o bebê faz a sucção da chupeta e do seio é totalmente diferente. Então, se você oferece a mamadeira, a chupeta para o bebê, ele faz um movimento muscular interno, que a gente não consegue visualizar, né, aqui por fora, mas ele faz um movimento muscular, um movimento de língua totalmente diferente da sucção no seio. E aí, o que pode acontecer é que, ao longo da mamada, a gente simplesmente encontre um bebê extremamente irritado, que empurra o peito da mãe, que vira a cabeça, que chora, que morde o peito. Por quê? Porque ele está confundindo os bicos. E aí, consequentemente, ele entra num processo de desmame precoce. Eu tenho certeza que esse não é o desejo de nenhuma mãe. Então, pensando nisso, lembrando que a sucção é uma questão, é uma necessidade fisiológica, então a gente não tem essa certeza de que o bebê vai chupar o dedo ou vai passar mais tempo no peito porque não está usando chupeta. Isso é mito. Segundo, é verdade, o bebê utiliza a boca para explorar o mundo, então a chupeta vira um empecilho, um obstáculo nessa exploração. Terceiro, aumenta sim o risco de diarreia, de febre sem motivo, porque a chupeta é um objeto de contaminação. É difícil guardar, é difícil armazenar, é difícil transportar e é difícil garantir que ela estará sempre limpinha quando o bebê for usá-la. Além disso, lembrar que durante a sucção da chupeta o bebê vai também engolir ar, ou seja,
aumenta a cólica da sua criança. Além de aumentar a cólica, a chupeta compromete o desenvolvimento dos ossos, o desenvolvimento da musculatura e, por causa disso, o desenvolvimento da fala, da deglutição, da mastigação. Além de comprometer tudo isso, a chupeta pode alterar a dentição do bebê. Nossa Senhora! E atrapalha o sono porque vira um consolo, um objeto que precisa estar na boca do bebê, senão ele desperta e não dorme bem. Já vi crises, eu chupei chupeta até muito grande. E eu passei perrengue, ou eu fiz minha mãe passar perrengue, porque se perdia a bendita da chupeta, meu amor, ninguém na casa nem na rua dormia. Então não atrapalha pouco, atrapalha muito o sono do bebê. E eu já nem era mais bebê, tá? Vergonha! Interfere sim e muito no ganho do peso, porque o bebê tende a fazer uma sucção não nutritiva, passar pelo período da fome e aí, consequentemente, mamar muito menos, além de ter um gasto energético maior. Então, o bebê pode ter comprometimento de peso pelo uso da chupeta. E, por fim, o que a gente fica muito triste sempre, a confusão de bicos e, consequentemente, o desmame precoce. Então, minha querida, eu agradeço muito por você estar aqui comigo até agora. Desejo de coração que a sua experiência com a chupeta seja a melhor possível. Se você optou por ela, que você consiga limitar. Temos umas dicas que desenvolvemos ao longo desses 20 anos para tirar a chupeta de forma menos traumatizante. E se você tiver interesse em participar dessa minha consultoria online, dos meus serviços, por favor, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você vai ter o contato para o meu WhatsApp, vai ter um formulário que me ajuda muito a conhecer melhor você, a sua situação e as suas necessidades. Qualquer coisa, deixa um comentário, participa, vamos lá, e compartilha com quem você conhece e precisa dessas informações. Um abraço de paz e até a próxima. Tchau!